Ah, meu Brasil, bombou na net. Se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Quem tá na nossa telinha aí? O Randolph Rodrigues, líder do governo, dando uma surra no Bolsonaro, dando uma lapada do Bolsonaro, que o Bolsonaro vai perder até o caminho de casa, vai perder até o caminho da porteira do curralinho da gadaiada dos patriotários. Olha, parabéns, Randolph Rodrigues, o couro comeu, o chicote estralou e o Bolsonaro morreu. Vamos ao vídeo. Quase 30 vetos a serem apreciados, mantivemos pelo menos 18 desses 30 vetos. Tinha uma circunstância já conformada em relação à desoneração, em relação ao marco temporal. Em paralelo, aprovamos a medida provisória 1185 na comissão mista, a medida provisória mais importante para o esforço fiscal que o governo tem que fazer para o ano que vem. Então, até agora, na conta dessa sessão do Congresso Nacional, o governo sai vencendo. Vão se usar média e ficam dividendos? Nós temos uma circunstância que sessão do Congresso Nacional, ela não ocorre com periodicidade, ela não ocorre com ordinariedade. Em decorrência disso, nós temos acúmulo de vetos. Então, por isso que a atribuição do líder do Congresso é sempre negociar em relação ao governo, o mais interessante que for possível, os vetos de interesse ao governo. Não há nenhuma novidade, gente. Desoneração e marco temporal foram aprovados pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado, anteriormente com ampla maioria. Qual razão levaria a essa ampla maioria não voltar a ser exercida? Ou seja, estava na contabilidade a apreciação para a eventual derrubada dos dois vetos. No caso do marco temporal ainda estamos votando, óbvio, mas a tendência é a derrubada do veto. O governo, neste veto mesmo do marco temporal, três questões que eram muito sensíveis para as populações indígenas tiveram os vetos mantidos. Plantio de transgênicos em território indígena, contato com os povos isolados, e mais um dispositivo relativo a rever demarcação de terras indígenas foram mantidos. Então, no essencial do marco temporal, os vetos foram mantidos. Em relação ao marco temporal em si, que é o tempo para ocorrer novas demarcações de terras, isso existia uma maioria já formada. Por óbvio, o governo vai respeitar a decisão do Congresso, mas por óbvio, essa é uma decisão que tem uma posição já pacificada por conta do Supremo Tribunal Federal. E o ministro Haddad desistiu de entregar a proposta? Não. Vai entregar? Aqui nesse governo a gente não desiste nunca de nada. Mesmo quando não querem diálogo, a gente insiste em dialogar. O ministro Haddad ficou até ontem, até o último instante, tentando construir uma proposta de medida provisória sobre desoneração. Não teve acordo com os setores. Paciência. Diante disso, nós dialogamos com o presidente Pacheco e o governo chancelou. O governo poderia não chancelar a apreciação do veto sobre a desoneração, porque era um veto que não trancava a pauta. O governo, a partir da autorização que recebemos do ministro Haddad e da coordenação política, chancelou a apreciação do veto da desoneração. Sem embargo, este veto da desoneração, no nosso sentir, é flagrantemente inconstitucional, porque altera as contas da Previdência sem a devida previsão de receita. Temos a compreensão que fatalmente este veto poderá vir a cair em decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas ocorreu uma insistência da parte do Congresso e da parte dos setores atingidos. Tudo bem, apreciamos o veto, segue o jogo, sem embargo, de continuar dialogando sobre medidas alternativas com os setores. Este governo nunca esgota o diálogo. Quando estiver muito cansado, dialoga mais um pouquinho. Senador, sobre esses pontos específicos que o senhor falou do marco temporal, eles foram os vetos foram mantidos, eles foram negociados, o senhor tinha falado sobre isso ontem. Mesmo esses três pontos sendo mantidos, o senhor não considera que teve uma derrota aí para o governo? Não, o marco temporal havia sido aprovado antes, todo esse diploma legal, por ampla maioria na Câmara e por ampla maioria no Senado. O presidente da República vetou. Nós voltamos com o que foi aprovado, com o espírito que ameaçava os povos indígenas, com o veto mantido. Só o dispositivo único e exclusivo relativo à temporalidade das demarcações é que tende, ainda não terminou a votação, mas é que tende a ser derrubado o veto. Se for, essa matéria já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Há uma maioria no Congresso sobre isso, que nós aquecemos diante da maioria, mas essa matéria, repito, já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Os vetos em apreciação, hoje, no dia de hoje aqui,
Os vetos já tinham tido uma ampla maioria consolidada pelo Congresso. O governo aqueceu na apreciação desses vetos. Líder, uma vez superada a discussão dos vetos, como fica a agenda de votação da MP 1185 e do Desculpa? Uma vez que os vetos foram superados, como fica o calendário? Imediatamente. Essa é a grande vitória desse dia, a aprovação da MP 1185. Fundamental para o esforço fiscal que o ministro Haddad aponta, inclusive para continuarmos com o déficit fiscal zero no próximo ano. Nós já estamos encaminhando para a Câmara dos Deputados e iremos dialogar e negociar com o presidente Arthur Lira para, entre hoje e amanhã, a Câmara apreciar a MP 1185 de forma que, na semana que vem, na terça-feira, nós apreciaríamos na sessão do Senado. Dos vetos do marco temporal e da desoneração? O governo não judicializará os vetos do marco temporal. O governo respeita a decisão do Congresso, mas creio que fatalmente as entidades representativas dos povos indígenas que são legitimadas no artigo 60 da Constituição para moverem ações de controle de constitucionalidade e de inconstitucionalidade, fatalmente tratarão sobre esse tema. Sem embargo, do governo também está à disposição das partes para dialogar em seguida. Sobre o veto da desoneração, nós vamos ouvir a Advocacia Geral da União, mas o governo não descarta essa hipótese de vir a judicializar o veto da desoneração, sobretudo porque ele traz um impacto fiscal de 20 bilhões de reais e não diz de onde virá concretamente a fonte de receita. Senador, judicializar a questão do marco temporal, tem a possibilidade do governo entrar com uma questão? Não há. O governo, em relação a isso, o governo respeita a decisão do Congresso, mas o governo compreende que tem uma decisão pacificada em relação por parte do Supremo Tribunal Federal. Quando vai mandar a proposta, então, alternativa de desoneração? O ministro Haddad ficou negociando ontem até tarde com todos os setores. Eu conversei com ele às 22 horas de ontem, depois daquela intensa quinta-feira, daquela intensa quarta-feira que tivemos ontem ali no Senado Federal. Ele disse que não conseguiu avançar mais na negociação porque os setores todos e os parlamentares insistiam na apreciação do veto. Obviamente que aí fica para o outro momento voltar a dialogar com os setores, porque tem uma realidade dada agora. O veto foi derrubado, tem uma realidade em relação a esse veto, então vamos deixar esgotar este capítulo da novela para, obviamente, o governo vir a dialogar sobre alguma proposta de exoneração. Reitero, o governo não se nega a continuar dialogando. E em relação ao arcabouço fiscal? Em especial ao ponto que blinda ali os recursos do PAC, do contingenciamento. Acho que temos um bom acordo de apreciação. Ainda não apreciamos o veto sobre o arcabouço fiscal, ainda está no curso das apreciações. Mas conseguimos um acordo, sobretudo no que virá a ser contingenciado por parte do governo. Tem um veto que será mantido e tem outro veto que será derrubado. O veto relativo ao PAC, que é o que mais interessava a nós, há um acordo para a manutenção deste veto. Carlos, senador, e marco de garantias? O marco de garantias já constou na cédula. Boa parte dos marcos de garantia, dos vetos marcos de garantias foram mantidos. Os vetos 1 a 14, salvo melhor juízo, foram derrubados. Houve um acordo nesse procedimento. Sobre o CARF, tem 3 dispositivos do CARF que construímos acordo com as lideranças da Câmara e creio, ainda vou consultar também com as lideranças da oposição, para serem derrubados sem embargo da manutenção dos demais dispositivos do CARF. A líder tributária ficou para quando? Eu espero que hoje. Agora eu digo isso se eu espero. Aí, essa parte do serviço cabe meu líder Guimarães. Eu só posso lhe informar que o presidente Pacheco, o presidente Arthur Lira e os relatores deverão conversar ainda hoje para tentar superar as dificuldades e entre hoje e amanhã votarem na Câmara a reforma tributária. Mas os detalhes sobre isso, aí essa parte do serviço cabe a outro líder, entendeu? E ele está cuidando muito bem sobre isso. Senador, os ganhos com a subvenção não ficam comprometidos com a derrubada da desoneração e isso não... A desoneração é um debate que está em curso. A desoneração não é um debate que está concluso, né? Tanto é que boa parte das perguntas que vocês me fizeram aqui foi virar a proposta do governo. Ou seja, até quem defende a desoneração no veto não tem crença que este tema resistirá a alguma provocação do Supremo Tribunal Federal. Então a desoneração, sabe aquele mandamento, Érica? Cada dia com sua alegria e sua agonia? Então deixa a agonia desse tema seguir. Repito, sobre a desoneração. O jogo está jogado, o lambari está pescado, o veto foi apreciado, o veto foi derrubado, o governo já tinha consciência disso. O governo, ontem, o ministro Haddad chancelou
esgotado o diálogo com os setores para que o veto fosse apreciado, vamos ver os próximos capítulos e o governo insiste em continuar dialogando como esteve dialogando até agora. Mas o governo demorou demais a apresentar uma alternativa? Não, o ministro Haddad está desde semana passada dialogando com os setores. O que ocorreu foi uma irredutibilidade da parte dos setores sobre alguma proposta alternativa. Os setores e a maioria aqui do Congresso insistiram no veto. Tudo bem. Assim o fizemos, chancelamos, autorizamos, mesmo o veto não trancando a pauta, para que o veto fosse apreciado. E sobre arcabouço, qual que tem acordo para ser derrubado? Tem um dispositivo, salvo o melhor juízo, eu fico lhe devendo, mas eu acho que é o artigo 7º ou 6º, temos um acordo para ser derrubado, mas o que é mais importante para o governo, que é o não contingenciamento de recursos, de custeio, de investimento, houve um acordo para a manutenção desse veto. Senador, vai ter próximas sessões do Congresso? Semana que vem. Semana tem muito serviço ainda para entregar, Marcinha. Tem muito serviço ainda para entregar. Nós temos LDO, tem pouco tempo, tem muito trabalho, a gente está dando conta de tudo. Né? Eu acho que é o mais importante. Nós já votamos ontem o ministro Dino, já votamos o Procurador-Geral da República, já votamos 6 autoridades da Conselho Nacional de Justiça, já aprovamos na comissão mista a MP 1185, que achavam que era impossível, já enfrentamos uma sessão de vetos com a maioria dos vetos sendo mantidos, a maioria dos vetos do governo do presidente Lula sendo mantidos, né? Construímos um acordo sobre a apreciação do veto do arcabouço, construímos um acordo sobre a apreciação do veto do CAF, então as tarefas executadas, semana que vem temos que resolver LDO, PELOA e terminar a votação da MP 1185 e Feliz Natal para todos. Parabéns aí ao Randolph Rodrigues, líder do governo. Show de bola, boa lapada. E a galera chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, comenta aí que é legal e vamos para mais vídeos.